Bom dia, paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje nós estamos na temática Ungidos se movem em direção de Deus. E a palavra de hoje está em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha que forte isso. Jesus não disse só que a gente ouve. Ele disse que a gente ouve, que ele nos conhece e a gente segue. Existe um ciclo aí, em ouvir, ser conhecido e obedecer. E se a gente parar para pensar, todo dia a gente ouve muitas vozes, né? Voz da opinião dos outros, às vezes a gente ouve aquelas vozes internas de medo, de insegurança. Muitas vozes nas redes sociais, vozes de pessoas no trabalho. Mas a pergunta é, qual voz a gente tem escolhido seguir? Porque não basta só ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que até ouve, mas não segue. E aí que a vida fica confusa, porque fica dividido entre o que Deus falou e o que o nosso coração quer fazer. E Jesus, ele deixa claro. As ovelhas dele reconhecem a voz dele. Ou seja, existe uma intimidade. Ovelha, ela não segue qualquer voz. Ela conhece a voz do pastor. E isso mexe muito comigo, sabe? Porque me faz pensar, será que eu tenho reconhecido a voz de Deus no meu dia a dia? Ou será que eu tenho me distraído com outras vozes? Às vezes Deus fala com a gente, mas a gente ignora. Às vezes Deus dá o direcionamento, mas a gente fica questionando. E às vezes Deus dá o caminho, mas a gente quer ir para outro lado. E aí vem a confusão, vem o cansaço, vem a frustração. Mas quando a gente decide ouvir e obedecer de verdade, daí tudo muda. Não quer dizer que vai ficar fácil, não. Mas daí as coisas ficam mais claras. A gente passa a ter mais direcionamento. E outra coisa muito bonita desse versículo é quando Jesus fala, eu as conheço. E, gente, isso é muito forte também, né? Antes mesmo da gente tentar acertar, antes da gente tentar entender tudo, ele já conhece. Então já tá tudo planejado, já tá tudo escrito, antes mesmo da gente nascer. Ele conhece as nossas lutas, as nossas fraquezas, os nossos medos. E mesmo assim ele continua nos chamando. Então hoje eu queria fazer um convite bem prático. Pra gente começar a prestar atenção em que voz a gente tem dado mais espaço na nossa vida. Será que é a voz da ansiedade? A voz do medo? Ou será que é a voz de Deus? E para ouvir a voz certa na nossa vida, a gente precisa de uma coisa muito importante, a intimidade. E como que a gente vai ter intimidade com Deus para poder ouvir a voz dele? A intimidade se cria no dia a dia, ao conversar com Deus todos os dias, a orar com ele, a ler a palavra, a dedicar a sua primícia a ele, a dedicar a sua melhor parte, dedicar o seu tempo a Deus. Não deixar só o resto para ele. Então nós teremos essa intimidade com Deus, quando a gente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E que a gente possa, dia após dia, ter mais intimidade com o Senhor. Entregar mais as nossas vidas a Ele. Estar mais atentos ao que Deus quer para as nossas vidas. Nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, com nossos ouvidos e olhos abertos para o que o Senhor quer falar conosco. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso dia. Senhor Deus, que nós possamos estar com o coração aberto, Senhor, a receber o que o Senhor tem para nós. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira, Senhor, todo o impedimento de ouvir a voz que o Senhor quer, Senhor. Que nós possamos estar atentos, Senhor, ao que o Senhor quer e planeja para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos entregar a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, os nossos destinos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja nos guardando e protegendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tenham um bom dia.